Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazendo as atividades? Fala para o pessoal que não está fazendo atividade, fala para eles fazerem, para eles começarem, vai colocando no caderno, depois manda por e-mail, manda a foto. Fala para o pessoal ir fazendo, não deixar acumular as atividades não, viu pessoal? Quem não está fazendo, dá um toque, fala, ó, vamos começar a fazer para não juntar, para não começar ficar muitas atividades para trás, que aí depois vai dar correria na volta, porque vai ter que apresentar tudo de uma vez, vai ficar pior. Então, vai fazendo aos poucos. O vídeo, né, esse vídeo que eu faço com muito carinho para vocês, é para vocês não perderem os conteúdos, para vocês estarem sempre ligados, para ser uma maneira diferenciada, como se a gente tivesse mesmo em sala de aula, né? Eu vou passar aqui os conteúdos como se eu estivesse em sala de aula. Infelizmente nós não podemos estar juntos, mas é importante a gente ficar ligado em tudo aquilo que era para ser passado esse ano, para a gente não perder o ano, tá bom? Então, na aula passada nós falamos sobre ritmo. Ah, vocês fizeram uma atividade sobre ritmo. O que nós falamos? Nós falamos que o mundo tem um ritmo, nós falamos que o nosso corpo tem um ritmo, né, os nossos órgãos têm um ritmo, e nós falamos que esse ritmo iria se estender um pouco mais. Então nós falamos o ritmo no corpo, o ritmo na natureza, o ritmo no movimento, que foi o trajeto para casa que vocês fizeram, tá? Muitos já me enviaram. Então, esse ritmo agora vai se transformar no ritmo do esporte. Vai se transformar no movimento esportivo. E esse movimento esportivo, esse movimento de cada esporte em específico, ele é classificado em dois, cíclico e acíclico. Quando nós falamos em ciclos, né, ciclo do dia e da noite, o ciclo do ano, das estações do ano, existem muitos ciclos, né, que, por exemplo, começa o dia, acaba o dia, começa a noite, acaba a noite e começa o dia de novo. E no esporte, como é que eu posso colocar esse ciclo? Alguns esportes, ele tem uma repetição. E essa repetição de movimentos, de ciclos, torna esse esporte cíclico. E outros esportes que não têm essa repetição cíclica, acaba tendo um ciclo acabando e interrompendo, então nós falamos que é acíclico, tá? Se vocês olharem aí na imagem, né, que vocês estão vendo aqui, tá? A imagem ali, ela mostra, tá? Ela mostra um esporte, o voleibol, né? Aqui acontecendo, de uma maneira, lógico, de uma maneira bem de lazer, mas mostra o esporte, o voleibol, que ele é acíclico, né? Porque eu toco, depois eu levanto, depois eu corto, eu paro para sacar. E eu tenho um outro esporte, né? Que é a corrida na praia aí que estão fazendo, né? Uma corrida é um movimento cíclico, porque o movimento de correr ele é um movimento cíclico, tá? Esse movimento cíclico, lembrando, né, que o nosso corpo já tem o seu movimento cíclico. Se a gente lembrar do coração, por exemplo, o coração ele bate, né, num ciclo. Ele acelera, ele desacelera, mas é um ciclo, né, que ele empurra o sangue para fora, põe o sangue para dentro, empurra o sangue para fora. E lá dentro do coração tem duas cavidades, né, onde ele é passado uma para outra, e há toda uma sequência de movimentos de sangue entrando, sangue saindo, para fazer a distribuição do oxigênio, né, e para fazer esse sangue circular no corpo todo, tá? Outro ciclo também que a gente consegue ver e é bem bacana a gente lembrar é o ciclo da natureza. Um ciclo da natureza que eu posso colocar aí são as ondas do mar, gente. As ondas do mar formam um ciclo também, né? Eu até comentei na outra lá no ritmo. Então ela vem, ela vai, é um ciclo, sempre indo e voltando. Ela vem até na praia, depois ela volta. É um outro ciclo também. No esporte, o que a gente pode colocar como cíclico, tá? Nós temos alguns esportes, por exemplo, se for corrida, cíclico. Se for o futebol,
acíclico. O tênis ou tênis de mesa é acíclico também, porque não é, mas professor, só corrida é cíclico? Não, tem mais. Tem mais alguns que são cíclicos, tá? E eu não quero falar todos aqui, porque eu quero que vocês encontrem também os esportes cíclicos e acíclicos para a atividade que eu vou pedir para vocês. Então, esportes onde há um movimento repetitivo o tempo todo, que não para e não muda, por exemplo, o drible não é cíclico, ele é acíclico, porque tem uma parada, um movimento, uma agilidade ali, e depois continua. Agora, se eu tiver, por exemplo, nadando, é um movimento cíclico, tá? O nado, se eu estiver fazendo natação, é um movimento cíclico, tá? Então acredito que eu tenha já explicado do que se trata o movimento cíclico, são movimentos sempre os mesmos, repetindo. Eu vou deixar para vocês a atividade que está, né, no material que eu deixei na escola, para a escola colocar no Facebook lá. Tem o material, tem vários exemplos ali e tem algumas atividades que vocês vão ver a imagem e vão colocar para mim se é um movimento cíclico ou acíclico. Se fossem essas imagens aí que vocês estão vendo aqui, tá? Fossem essas imagens. Se fosse essa corrida que eles estão fazendo de modo aleatório, cíclico ou acíclico? Seria cíclico, tá? Porque é uma corrida. O tênis, acíclico. O futebol, acíclico. Com esses exemplos, então, vocês conseguem fazer a atividade lá, tá bom? Se eu colocar, por exemplo, no boxe, é um movimento cíclico. Se eu contar a sequência de golpes, eu acho que é cíclico. Agora, a luta toda não, porque há um movimento de parada, há um movimento de queda, há um movimento, mas se eu pegar um pedaço de movimento, até acredito, por exemplo, no futebol, se eu pego o lateral, que ele vai correr, fazer essa corrida até lá no fundo para o cruzamento. Esse espaço de tempo de trabalho do lateral, ele é cíclico. Porém, o jogo de futebol, ele não é cíclico. Ele é acíclico, porque há paradas, a bola sai, para, tem cobra lateral, aí volta. Então, o esporte todo é acíclico. Existem movimentos cíclicos e movimentos acíclicos. Quando a gente fala do esporte todo, por exemplo, a natação ela é cíclico o tempo inteiro. Nada, bate e volta, nada. E outros também é cíclico o tempo todo, tá? Então tem algumas imagens aqui para vocês olharem e responderem para mim se é cíclico ou se você é acíclico. Agora tem uma parte um pouco mais difícil. Esses movimentos cíclico e acíclico é um movimento externo, tá? Que a gente faz no ambiente. Mas existe também alguns ciclos que acontecem dentro do nosso organismo. Essa atividade é um pouquinho mais difícil para vocês. Vocês têm que pensar um pouco, refletir, prestar atenção nesse gráfico aqui chamado biociclo, tá? Nesse gráfico que eu vou explicar para vocês agora, é importante vocês prestem atenção, que é uma atividade que vocês vão ter que escrever sobre esse gráfico aqui. Então vamos pensar. Nós temos ali uma linha azul que é o GH. O GH é o hormônio do crescimento, tá? Nós temos o cortisol, que é outro hormônio do nosso organismo, temos a melatonina, que é outro hormônio, e a temperatura corporal, que vocês sabem, né? Que é a temperatura corporal. E ainda mais nessa época de pandemia que você vai no supermercado, tem alguém lá com um termômetro digital ali, a laser, né? Que ele faz ele vai aferir na sua testa ali a temperatura corporal. Então, vamos pensar assim, nós temos esses gráficos aí. O gráfico, ele fala noite, dia, dia, dia e noite. Então, há um espaço de tempo entre a noite, e aí entraria manhã, né, comecinho da madrugada, manhã até no meio do almoço, e a tarde até a noite. Então, esses três que estão escritos dia aí, é durante o dia todo, tá? E à noite, lá no começo, que entra o dia, e no final, que sai o dia, tá? Então, vamos pensar, tá? Nós temos um ciclo. Vamos pegar, então, lá a linha vermelha. A linha vermelha é a temperatura corporal.
Então à noite ela está numa temperatura relativamente baixa, um pouco mais baixa, né? Não muito, são alguns graus, só alguns graus, tá? E aí no decorrer da noite, que vai começando a chegar o dia, essa temperatura vai subindo. Quando ela chega lá no meio da manhã, quando ela chega no meio do dia, ela está no seu ápice. Então, teoricamente, meio-dia é o ápice de nossa temperatura corporal. Teoricamente, tá bom? É o ápice da nossa temperatura corporal. Do meio-dia para frente, até o final do dia, essa temperatura cai um pouco. Então, por exemplo, se eu tiver que ter um gasto calórico para manter a minha temperatura corporal, esse gasto vai ser mais à noite, se tiver frio. Claro que, por exemplo, no meio do dia minha temperatura vai estar muito alta. Eu vou ter que também meter outros mecanismos para conseguir equilibrar essa temperatura, que ela tem que ficar numa temperatura estável. Mas nós sabemos quando a temperatura sobe, qual é o ápice e quando ela desce. Então ela está subindo da noite, durante a noite, ela, quando vai chegando o dia, ela vai subindo. Então durante o dia ela sobe, chega no seu ápice e depois, quando vai chegando a noite, ela vai diminuindo. Então ela tem o ápice no meio do dia. Se a gente pegar o cortisol, durante a noite vai subindo, 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 até no começo da manhã. Do começo da manhã até no meio-dia ele vai caindo e depois do meio-dia até a noite ele cai drasticamente. Então, com certeza, o nível de cortisol à noite é mínimo, tá? Aí mostrando zero, tá bom? Vamos pegar agora a melatonina. Ele tá lá à noite num nível altíssimo e vai caindo durante o dia, se estabiliza no meio do dia e depois, quando o dia está acabando para chegar à noite, ele também sobe o máximo, tá bom? O GH também. O GH, eu vou falar do GH porque o GH é importantíssimo, né? Que é o hormônio do crescimento. Então, quando que eu cresço? De dia ou de noite? Vamos ver o gráfico, então. Então, a noite está no ápice, ó. Durante a noite, nosso hormônio do crescimento está no máximo. E ele vai caindo quando chega o dia. Durante o dia, ele fica estabilizado. Depois, quando vai começando a diminuir o dia, começar a chegar a noite, ele sobe. Então, nós crescemos durante a noite. O nível de GH do nosso organismo é durante a noite. Então, a gente cresce à noite. Que bacana isso, né? Tá vendo esses ritmos? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão escrever um texto, tá? Falando sobre... Vocês vão pesquisar, por isso que eu não falei tudo, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa. Entra na internet e pesquise. No Wikipédia, em site sobre saúde, Ministério da Saúde, qualquer outro site. Falando, vocês vão pesquisar sobre o que é GH, o que é cortisol, o que é melatonina e a temperatura corporal. O GH e a temperatura corporal eu já falei, vocês já sabem. Pesquisa, então, todos, e você vai elaborar um texto, tá? Relacionando esses hormônios aí, né? Esse fenômeno biológico que acontece no nosso organismo, em termos de pico e baixa da produção. E nós vamos explicar, então, hormônio tal tem o seu pico tal e seu ápice e seu final por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Você vai criar teorias sobre essa situação desse gráfico para falar sobre o seu biorritmo, para falar sobre o seu... É um biográfico, né? Sobre essa produção hormonal que o seu corpo tem. Você vai aprender uma coisa bacana, porque tem tudo a ver com o crescimento, tem tudo a ver com vocês esse gráfico. Então, pesquisem sobre esses 4, olhem o gráfico e verifiquem por que esses hormônios têm o ápice e a redução nesses horários, nessa parte do dia ou da noite, tá bom? Então, essas 2 atividades que vocês têm que fazer, né, através de 3 imagens, saber qual é cíclico, qual é acíclico, e depois vocês vão ter aí no mínimo 5 linhas para escrever o gráfico, por que esses hormônios sobem e descem durante o dia e durante a noite. Eu já contei um, é só pesquisar sobre os outros. Acho muito importante vocês pesquisarem sobre esses hormônios, tá? Para aprender como é dentro de você essa taxa hormonal, tá bom? E tomara que vocês consigam fazer a pesquisa, consigam expor o texto de 5 linhas, não é muito não, dá para explicar ali,
tá bom? E mandem por e-mail, se vocês não quiserem mandar no grupo, mandem, fiquem à vontade, mande por e-mail. Se vocês digitaram no computador, põe no corpo do e-mail lá, eu vou ler e vou dar a nota para vocês, tá bom? Então, essa aula sobre cíclico e acíclico foi essa daí. Tomara que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço, pessoal. Façam atividade, hein? Até a próxima aula.